Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Olha que o canal precisa crescer, está muito pequenininho. Se gostar do nosso conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Deixo no final o meu zap para trocarmos uma ideia. E deixo também o meu Pix, caso você queira colaborar com essa obra para tocarmos esse barco avante. Meus queridos, eu fui pregador itinerante mais de 10 anos, fui pastor de igreja no interior do Ceará mais de 8 anos. E eu percebi que todo esse sistema de convenção, de obreiros, de ministros, pregadores, igrejas, esse aí não é aquela igreja de Jesus, aquele personagem que a vida toda eu preguei, que está escrito nos evangelhos, aquele que os exegetas dizem que ele é uma cópia do Jesus de Qumran. 150 anos antes do Jesus de Nazaré teve o de Qumran, e que aquele seria uma cópia dele. Mas eu sempre criei, sempre falei, mas os ensinos dele não batem com o ensino da igreja evangélica, pentecostal ou tradicional, do protestantismo. É preciso lembrar que a igreja católica, que é a igreja mãe da igreja protestante, ela iniciou-se com Constantino. E não foi com a igreja do Messias, lá na época do Messias. As crenças são diferentes. E a Bíblia, ela não veio redondinha do céu, preparadinha, canônica. Não, 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 não. Ela foi muito trabalhada pela igreja católica. Ela foi trabalhada pelas versões, pela paráfrase, as traduções do hebraico, do original do aramaico, para o grego, para o latim, para o inglês, e ao todo, segundo exegetas, 400 mil alterações no texto. E eu digo que não só a Bíblia, mas a igreja que está aí, ela não é questão de alteração, ela não é aquela do Messias. E esses homens que estão aí são homens de negócio. Essa é a realidade. Palavras de quem foi líder lá há mais de 20 anos, consagrado na mesma convenção que ele, estive nas convenções, viu o andamento da igreja local, viu o andamento na vida de itinerante. E eu estive em Camboriú, no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E a primeira palavra que eu falei lá está aqui no meu canal, Pregando em Camboriú nos Gideões. Dá para você observar. Eu acreditava que ali era um movimento genuíno, que foi estabelecido para missões da melhor forma. E pode-se dizer que era essa a intenção. Mas só que o sistema em si, quando você nomeia, quando você dá cargo, quando você cria CNPJ, quando você cria escritura, quando você cria tesouraria, secretaria, receita, quando você move com esses poderes, a corrupção toma conta. Toma conta. Então, ali passou a ser uma vitrine de pastores e pregadores. Eu recebi o convite em 2008 e só fui no ano de 2011. Mas eu queria mostrar para vocês o que eu protestava já antes e eu continuo protestando. Eu queria mostrar para vocês relatos de pregadores adúlteros e usuários de entorpecentes, de drogas e malignos homens que estão não só em Camboriú, estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. São ratos de púlpito. Eles estão lá pregando e falando língua e fazendo cânticos espirituais, com a cabeça cheia de droga e de cachaça, de entorpecentes e cheios de mentira. E isso, quando você vê, principalmente pregações de prosperidade financeira, aquela coisa toda, já saiba que essas pessoas não estão só, mas não é com a presença do Pai, é de espíritos relacionados a Satanás. E aí foi a moda dos últimos dias foi isso. E eu notei. Eu via Adeildo Costa, eu via Elson de Assis, eu via Marco Feliciano, Napoleão, todos pregavam, todos
com rara exceção, não vou generalizar todos, sempre havia alguém pregando alguma coisa diferente, mas a maioria, e que mais fazia sucesso, era pregações de prosperidade. E aí eu sabia que quando se está prostituindo essa palavra, quando se está pregando mensagens mentirosas, pode saber que fisicamente também são adúlteros, são prostitutos. Essa é a realidade. E ainda digo que a pior prostituição não é nem essa ainda, é a espiritual. É simplesmente homens guiando multidões de pessoas idólatras que os idolatram. E que, na verdade, eles são as piores pessoas do planeta Terra. A minha mãe falou uma certa vez, em 2014, que não gostava de conversar comigo, falou para meus parentes, porque eu atacava os pastores. Aí um dia eu conversei com ela, eu falei, mas eu ataco é com facão, é com espingarda, como é que eu ataco? Aí eu falei, mãe, já faz mais de 12 anos que eu digo que as mensagens que os líderes estão pregando, sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, são mensagens psicológicas de autoajuda que não estão aqui da Escritura. E por aí já se vê que o caminho é outro, não é o caminho correto. E as lideranças das igrejas, se ensinarem da forma que está aqui e disserem para os que têm mais ajudar os que têm menos, o dízimo vai cair muito, mas eles não vão fazer isso. Por isso eu saí do meio deles. Eu não ataco pessoas, eu ataco um sistema mentiroso, enganador, cheio de lixo humano, de adúlteros, e o povo adora eles e chama eles de ungidos, de mestres da palavra, de pastores. Olha só. Tem um canal no YouTube chamado Polêmicas e Cia. E é do Josemar Moraes. Eu estava ouvindo ontem um remake que ele fez de um vídeo antigo que ele postou, de um áudio lá de Camboriú, do pastor Marcos Aurélio, do ex-pastor Marcos Aurélio, que foi secretário lá do pastor Cisino. E ele disse que foi um vídeo bastante visualizado, foi o mais visualizado do canal dele quando tinha apenas 20 mil inscritos. Foi o mais visualizado. Só que o YouTube derrubou. Alguém pediu que tirasse esse vídeo do YouTube. Ele fez um remake agora, porque recentemente o Abílio Santana esteve falando sobre que para que uma cantora que ele levou e o filho dele pregasse 3 dias lá em Camboriú, ele teria pago 50 mil reais, e que depois da morte do pastor Cisino, viram o Reuel, que era vice-presidente, saiu da presidência, e aí a esposa do pastor Cisino foi escorraçada deles, disseram que ela podia sair fora. E aí, depois de atualizações, então o Josemar fez um remake e repostou novamente o áudio lá de Camboriú. E eu queria mostrar um trecho desse vídeo do canal Polêmica e Cia para vocês a respeito desses homens que estão aí. Já tem outro vídeo também antigo, do Adaildo Costa, que confessa que estava usando entorpecentes e que aparentemente iria se tratar, ia se cuidar para depois fazer a obra de Deus, e enfim. Você mesmo pode tirar suas conclusões. Agora eu peço a você que você tire as crianças da sala, porque tem muito palavrão, é muito pesado esses áudios, só que a maioria das pessoas já conhece. Isso é um áudio antigo, eu estou apenas anexando aqui agora, como eu falei, por causa de uma atualização do canal Polêmicas e Cia. Aí ele atualizou esse áudio aí, e como eu estive no passado lá em Camboriú, estive pessoalmente lá com o Elson, vendo o Elson de Assis lá pregando as suas besteiras lá, conversei pessoalmente com o Abílio Santana, muito arrogante, parecido um louco, e então eu resolvi mostrar esse áudio aqui para você. Repito, tire as crianças da sala, esses áudios são muito pesados. Menti nada, cara. Eu sei das histórias. Eu tava no meio da bagaceira. Acompanhava tudo. Eu participava da bagaceira, entendeu? Porra, não fui com o Abílio, não levei o Abílio na zona. Nós não fomos no mesmo quarto que as mulheres, guria. Ele pegou a mulher, quando ele tirou pra fora assim, o jumento, porra, a guria pegou, pô, você vai me matar com esse negócio aí. Ele começou a enfiar na guria, a guria gritava, ai, para, tá doendo. Pô, quase matou a puta no zonão, tô falando isso aqui pela vida do meu filho. Eu tenho o Josh, meu filho aqui, ó. Tô falando pela vida dele, entendeu? E aí, sem contar que ele estuprou uma cantora chamada como é que é o nome da pequenininha? Mas era comidinha de todo mundo comia ela.
Daiane é o nome dela, entendeu? Uma cantorazinha de Curitiba. Poxa, bem queridinha, só que putinha. O Abílio não pegou, ela não enfiou e machucou a guria, tirou sangue da guria. No outro dia a guria foi embora do congresso. Daiane Boy é o nome da cantora. Arregaçou com a guria. Naquela noite ela podia ter ido na delegacia, dado parte por estupro dele. No hotel que nós estávamos no congresso, entendeu? Se esse guri desse canal aí procurasse essa cantora e conversasse com ela na boa, assim, ela abriria o jogo, entendeu? Eu tinha que dar uma forçada nela, sabe? Porque depois que aconteceu isso, eu não fiquei sabendo no dia, fiquei sabendo no outro dia. Porque quando eu vi ela com a malinha lá na recepção, cantorinha, eu falei, o que foi, minha filha, que você tá indo embora? O congresso apenas está começando. Ela falou, não tô me sentindo bem, pastor. Meu pai tá vindo me buscar. Porque o congresso era no litoral, na praia, do lado de Curitiba, entendeu? E ele estuprou ela, ele tirou sangue dela, sabe? Arrebentou a guria. E a guria foi embora no outro dia. Você já imagina se cai isso aí na mídia, que esse cara estuprou essa cantora? Você já imaginou? Que bonito que fica pra cara desse vagabundo, arrogante, filho da puta. Esses caras são tudo pilantra, são tudo safado. Entendeu? São tudo pilantra. E aí, eles sobem ali no púlpito e fazem aquele H com o povo, enganando o povo. Na realidade, eles estão podres por dentro. Podre, mas podre, entendeu? O Abílio foi lá pra zona, comeu uma puta, e no outro dia estava lá no santo púlpito, pregando da palavra de Deus. Vai se lascar, meu, são todos sem vergonha, podres, nojento. Não é que elas caem no conto das agendas, entendeu? Porque muita cantora quer agenda. E aí eles entram como as pessoas que vão fazer agenda, que vão levar pra lá, pra cá. E às vezes marcam agenda lá no Maranhão. Aí fala, olha, eu vou pregar no Maranhão, eu arrumo pra você cantar nas igrejas lá. Leva pra lá junto e já aproveita pra articular e comer a cantora, entendeu? Se guarde, entendeu? Não vá na conversa desses pastores, desses cantores, no chaveco deles, entendeu? Porque só querem dar uma comidinha e depois me usar você como troféu. Ah, tá vendo aquela que é gostosa? Comi, fiz de tudo que eu queria, igual o Elcio Assis falou de uma cantora que cantava junto com a Vanilda Bordieri, uma moça muito querida. O Elcio Assis falou, enfiei em todos os buracos nela. O cara babaca, comeu a mulher e saiu falando pra todo mundo. Célia Sakamoto, vagabundo, esse Elsoto podre, cheirador de cocaína, filho da puta. O cara mais podre. Quer dizer, o mais não, porque não dá pra saber o que é mais podre. Mas eu apresentei 2 cantoras pra ele, né, uma época, e daí ele queria levar pro hotel, pro Ibis lá, e queria dormir. O cara queria dormir com a cantora falou, não, meu compromisso é na igreja, lá, tal. Não, mas eu vou aí ficar com você, eu briguei com a minha esposa, tal, pá. Você acredita? Ele queria comer a guria por força. E outra que ele quis comer, mandei pra ele uma moça, a coisa mais linda de Camboriú, uma menina tinha 21 anos, a Samera, pra tirar o visto com ele. Aí ele colocou a guria no hotel, e aí foi lá, queria comer a guria à força. Não, tal, mas tá. Ela falou, não, só vim tirar o visto, não, eu tenho namorado. Não, mas vamos trocar uma ideia. Ele tava chapado de cocaína. Chapado, queria comer a guria. Acho que o pinto nem erguia. Ele é podre, sujo, ele fede. O Henrique Remy, o pai da Juliana Remy, falou que ele fede. Ele fede bosta. Ele não toma banho, sabe? Cara porco, gordo, nojento.